Muita gente tem aquela ideia de que só é possível ter lucro na criação de galinhas se você tiver uma grande estrutura, com vários galpões e várias poedeiras. Só que na verdade, com o vasto conhecimento que hoje nós temos à nossa disposição, é possível ter lucro criando poucas aves. Na verdade, se você quiser ter lucro criando apenas 10 galinhas, você pode. 10 galinhas é o suficiente para ter muito lucro. Ah, Henrique, como assim? Eu consigo mesmo ter lucro com apenas 10 galinhas? Com toda certeza é possível que isso aconteça, e é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Pessoal, e se vocês gostarem da ideia que eu vou passar nesse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar de uma segunda ideia que eu preparei para vocês. Ela não vai estar nesse vídeo, na verdade, é uma estratégia talvez até mais viável ainda para você, dependendo da tua região, que você consegue aí ganhar dinheiro com até 5 galinhas poedeiras. Que estratégia é essa? Pessoal, eu preparei um link na descrição, o primeiro link, e também no comentário fixado. Clicando nesse link, você vai ser direcionado para uma página que vai te explicar certinho qual estratégia é essa, beleza? Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Pessoal, aqui na minha criação, eu já consegui ter um bom lucro com a venda de pintinhos caipiras dentro da minha própria cidade. Na verdade, esse é um negócio muito mais lucrativo do que eu imaginava, talvez esse também seja o teu caso. E na minha opinião, em várias regiões, esse negócio ele vale até mais a pena do que você trabalhar com a venda de ovos. Porque para você aplicar o que eu vou mostrar nesse vídeo, você só precisa de 10 galinhas ou até menos, e você consegue fazer isso com baixo custo e com pouca disposição de tempo. Diferentemente daquela pessoa que trabalha com venda de ovos, que precisa estar bem mais em cima da criação. Para começar um negócio lucrativo, você pode começar com apenas 10 galinhas. Ah, Henrique, mas qual que é a raça de galinhas que eu devo iniciar? Nós vamos falar aqui, pessoal, de um negócio lucrativo com a venda de pintinhos caipiras aí mesmo na cidade onde você mora. A raça de galinha que você vai adquirir vai depender muito do que é visado na tua cidade. Eu não posso dizer para você adquirir galinhas índio gigante, porque talvez na tua região isso seja pouco valorizado. Então imagina que você tenha pintinhos de índio gigante para vender. Você não vai conseguir porque aí talvez não seja tão valorizado quanto na minha região. No meu caso, as pessoas aqui elas visam muito galinha caipira. Sempre que elas vão comprar, elas preferem que seja uma galinha caipira. Apesar disso, ninguém na cidade tem o pintinho caipira para vender. A gente encontra aqui na casa de agropecuária os pintinhos caipirão que talvez você conheça aí. Inclusive, esses aqui são um desses pintinhos caipirão adquirido na casa de agropecuária. Mesmo assim, as pessoas não têm preferência por eles. Apesar disso, pessoal, aqui chega mais ou menos na segunda-feira em torno de 500 a 600 desses pintinhos. Se você for lá terça, quarta-feira, você não encontra mais nenhum. E talvez esse seja o caso aí da tua cidade também. Como que você pode criar um negócio lucrativo com a venda de pintinhos? Você pode estar iniciando, por exemplo, adquirindo 10 galinhas poedeiras Embrapa 051. Essas galinhas elas põem bastante ovos, então elas vão fazer jus à quantidade de alimentos que você vai dar para elas aí durante as semanas. Com umas 10 galinhas poedeiras Embrapa 051, você vai ter aí uma média de 8 ovos por dia, vamos colocar aí 80%. E aí você vai ter mais uns 2 galos caipira. Os galos não vão ser galos Embrapa 051. Você pode estar adquirindo algum galo aí Brahma, ou você pode estar adquirindo um galo aí mestiço, enfim, procure um galo que seja valorizado na tua região. Aqui, por exemplo, eu já fiz o cruzamento da Embrapa 051 com aquela galinha calcutá ou caracutá, como algumas pessoas chamam aí, e deu um resultado muito bom. Um pintinho bem encorpado, como a Embrapa 051, mas com a resistência de uma galinha caipira, de uma galinha mestiça. Então aí você pode estar vendendo esse pintinho como um pintinho caipira. Aqui na minha cidade, pessoal, um pintinho caipirão na casa de agropecuária, ele custa em torno de R$ 4,50. Então imagine se você tiver uma chocadeira de 100 ovos. Você põe 100 ovos na chocadeira e você tira 100 pintinhos. Com esses 100 ovos, você já vai conseguir aí
quase R$500. Claro, para você tirar os 100 pintinhos, você vai ter que colocar uma quantidade a mais dentro da chocadeira. A gente só está colocando aqui para você conseguir entender que esse é um negócio lucrativo. E é muito interessante, pessoal, porque você vai colocar os ovos na chocadeira e logo que ele nascer, você já vai estar realizando a venda deles. O ideal é que antes mesmo do nascimento dos pintinhos, você já procure o comprador ou os compradores ali. Imaginemos que você colocou 120 ovos na chocadeira. Você sabe que desses 120 vão nascer 80 pintinhos, por exemplo. Aí você já vai procurar ali uns 70 compradores. Deixa a margem de 10 ali, que pode acontecer algum imprevisto, haver alguma perda aí nesse processo. Então você caça os compradores de 70 pintinhos. Na hora que o pintinho nascer, você aquece ele por uns 2-3 dias na lâmpada e aí você já pode levar para o consumidor, para o comprador. Então o gasto é muito menor do que uma pessoa que vai trabalhar com a venda de ovos, que precisa estar diariamente alimentando as galinhas para poder ter aquela postura de ovos diária. Claro, você vai ter o gasto com as 10 galinhas e com o gasto da energia da chocadeira, porque você vai precisar de uma chocadeira, obviamente, porque aí você vai ter a liberdade de tirar pintinhos durante todo o ano, você não vai depender da galinha. Mas mesmo assim esses gastos são muito menores do que gastos com uma grande estrutura para poedeiras. Sem contar também que a demanda de tempo é muito menor. Você tem as 10 galinhas poedeiras, o trabalho é você dar ração para ela todos os dias e cuidar desses pintinhos que vão estar ali dentro da chocadeira. Cuidar para que os ovos nasçam ali, que você tenha uma boa eclosão. Mas você colocou os ovos na chocadeira, fazer a reposição de água, ficar visualizando ali se está tudo ok, umidade, temperatura. No final dos 21 dias você vai poder tirar os pintinhos, já passa para frente sem mesmo ter gasto com a alimentação deles. E aí obviamente você vai começar aos poucos, faça um teste. Primeiro ponha na chocadeira 30 ovos, depois se der certo você vai colocando 40, 50, 100 e aí você vai aumentando. Daqui a pouco, quem sabe, você consegue adquirir outra chocadeira e tornar esse negócio muito maior do que você imagina. E aí você pode, obviamente, usar a tua criatividade. Pessoal, aqui eu falei do exemplo do cruzamento da Embrapa 051 com algum outro galo mestiço, mas você pode usar a tua criatividade. Eu vou cruzar um galo Label Rouge com uma mestiça que eu tenho aqui. Eu vou cruzar uma galinha Brahma com uma poedeira Isabral e vou ver o cruzamento que sai. Tenta criar uma nova galinha muito chamativa. Você pode usar a tua criatividade e vender como pintinho caipira. Isso chama muita atenção. E aí você faz umas fotos de divulgação bonita, faz uns vídeos bacaninha para você fazer as postagens bonitinhas, divulgar os pintinhos também para venda. Quando vai criar um negócio como esse, tem muita gente que se pergunta assim: e os pintinhos vão precisar ser vacinados logo que nasce? Essa aí, na minha visão, é uma decisão tua. Claro, você vendendo no avulso, como eu estou falando aqui. Se você for criar uma grande empresa, aí vai ser exigido a vacinação. Mas você passando ali para o teu vizinho, para um outro criador, você consegue vender até mesmo sem a vacina, com um aviso para ele: olha, os pintinhos eles não vão vacinados. Ou você pode optar por vacinar e colocar o preço da vacina em cima de cada pintinho. Digamos que você gastou R$30 na vacina e aí você tirou 100 pintinhos. Você coloca esses R$30 em cima dos 100 pintinhos para você tirar o gasto com a vacina. Então é por isso que eu digo, usa a tua criatividade, veja o que é mais viável. Aqui eu só dei uma ideia, claro que existem milhares de outras ideias de como que você pode lucrar com galinha, só para vocês terem uma noção. Aqui eu falei de você vender os pintinhos recém-nascidos, mas será que não seria melhor você esperar 30 dias para poder vender eles um pouco mais caro? Faça o orçamento, veja quanto que tu gastaria com esses pintinhos nos 30 dias. Iria valer a pena? Talvez sim, talvez não, depende da circunstância de cada um. Por isso que eu digo, usa a tua criatividade, eleve o teu pensamento e é possível lucrar muito mesmo com poucas galinhas. Na verdade, na minha visão, dependendo do negócio que você trabalha, é até melhor do que você criar muitas aves. Espero que essa dica tenha ajudado você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no primeiro link na descrição e também no comentário fixado, porque aí você vai ser direcionado para essa página que vai trazer outras ideias de negócio lucrativo. É isso aí, agrocriador e agrocriadora, e até o próximo vídeo.